Fala pessoal, $66.359 é o preço do Bitica agora. Devemos lembrar de alguns pontos bem importantes, então deixa o seu like se você está curtindo esse conteúdo, se você está se identificando com as movimentações, beleza? Primeiro ponto, gráfico, todos os gráficos importantes, 6 meses, que é o bear market, está vermelho. Gráfico de 3 meses está aqui meio que um doji, né, um candle de indefinição, vai fechar no último dia desse mês. Gráfico mensal vermelho, então não tem porquê a gente olhar para a movimentação de agora e falar, olha, vamos para a máxima histórica. Não, não vai, ok? A gente está retraindo um tempo gráfico menor que o gráfico semanal. Então quando a gente coloca, menor que o gráfico mensal, perdão. Então quando a gente coloca o gráfico semanal, a gente vê que nós estamos retraindo esta movimentação. Um gráfico semanal verde significa que a gente retrai no 4 horas em nível de sobrecompra, que encontra-se em, nesse momento, $67.400. Qual foi o ponto que a gente bateu? $67.255. Mas vamos ver se a gente chegou a bater o 4 horas em sobrecompra. Batemos o 4 horas em sobrecompra, então a correção do gráfico de 4 horas ela foi concluída com sucesso. Porém, nós temos que lembrar que nós temos 2 semaninhas verdes agora, tá? O gráfico de 2 semanas está verde. Então, a gente pode ir até o 8 horas em nível de sobrecompra, ok? Aonde que está o 8 horas em nível de sobrecompra? Nesse momento, a gente interagiu, ainda tem margem para ir um pouquinho mais, mas botando aqui a região de 70, nós temos os $69 mil, ok? Então até beliscar os $70 mil, olha, está dentro do script. Não tem muito mais para cima nesse momento para a gente retrair. A retração está finalizando, tá bom? Retração é essa que a gente discutiu aqui embaixo, quando o preço estava aqui, né? Dos 60, abaixo dos 62, 63, a gente já tinha falado sobre isso e a gente está aqui. Agora, pense como uma instituição, ok? A galera que está vendendo aqui, ó, nesse nivelamento aqui, ó, tá vendo, de resistência, aonde que tá o stop delas? Está aqui, ó, tá bom? 67.500, ó, tá vendo que a gente parou um pouquinho antes? Provavelmente, não é uma certeza, mas provavelmente isso aqui é um candle armadilha que a gente ainda deve vir aqui em cima para depois cair. Tá bom? Repare nos volumes compradores. Olha como a gente tem mais volume de compra do que de venda. Então parece que essa correção que está tendo aí dessa subida é uma correção de armadilha para estopar todo mundo ali naquele candle ali. Também não podemos esquecer que, assim como a gente viu na última live, né, esse pivôzinho de alta aqui não é um pivô, tá bom? Não é um pivô, mas é uma movimentação corretiva em 3 movimentos para cima, segue com volume crescente. Outro ponto era que a gente discutiu que tinha muita compra aqui embaixo, né? E a gente vê o reflexo disso agora. Não podemos esquecer que a tendência é de baixa, a tendência não virou ainda, ok? Então, a gente tá bullish por médio prazo, longo prazo? Sim, estamos bullish, mas a tendência ela ainda não virou. Só que se você esperar essa tendência virar, você vai ter que esperar uma ruptura dos 83. Entende? Então você tem que olhar para pontos de compra, tá bom? O alvo dessa movimentação aqui, tirando o 4 horas e 8 horas em sobrecompra, perdão, tá em 67.800, beliscando 68, tá? Então, entre 67 alto e $70 mil é o alvo esperado dessa movimentação, ok? A gente também pode considerar se tiver alguma confluência dessa retração de movimentação. E repare, a gente parou exatamente no ponto de Fibo, 67.300, ok? Então, dentro de Fibo, nós estamos na retração esperada. Dentro do 4 horas, nós estamos na retração esperada. Dentro do 8 horas, a gente poderia vir até aqui no meio dessa bagunça aqui, tá bom? Mas até os $70 mil, olha, tá tudo dentro do esperado, tá ok? A gente tem um volume de compra crescente, que é totalmente normal. Em todos os movimentos, a gente tem um short squeeze. A gente tem, nesse momento, o gráfico diário cruzando para cima, mas dentro do cenário bearish, nós estamos aqui embaixo. Então é uma retração de movimento inicialmente, ok? O gráfico semanal, a gente fez exatamente aquele movimento que a gente esperava, né? Ou seja, uma divergência aqui, onde a gente perde o fundo, a gente fechou gráfico semanal abaixo da semana anterior, ok? E a gente está interagindo acima dela,
o que pra gente, pra mim, é sim uma acumulação. Não era pra gente interagir aqui em cima no 67, era pra gente segurar no 65, pra quem tá esperando os 40. É isso que eu tô dizendo. Não era pra gente ter rompido os 65, tá? Mas vamos considerar até os 66 estando de boa. Agora, se começar aí 68, 69, 70, a gente está invadindo essa zona aqui, essa zona de pernada. Então, isso aqui pra mim não é uma pernada. Eu tô vendo pessoas falando o seguinte: "Ah, mas isso aqui é uma pernada 1". Não, cara, isso não é uma pernada 1. Isso aqui tudo é uma pernada 5, tá? A gente já teve, a pernada 1 foi aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui tudo pode ser um A, um B e um C. Isso aqui tudo pode ser um A, um B e um C. Tá bom? Inicialmente. Então, toma cuidado. Não é um movimento que eu espero. Eu não sou muito de Elliott, tá? Eu não sou muito de Elliott. E principalmente se eu desconsiderar, por exemplo, essa primeira queda aqui, ó. Se eu desconsiderar ela e pegar somente daqui, ó, né? E lembrando, eu não sou muito adepto a Elliott, mas isso aqui tudo poderia ser uma onda 5, ó. Tá bom? Tudo poderia ser uma onda 5 e agora a gente poderia ter inicialmente um A, um B e um C e um choque de tendência. Ok? Não sei se é o que vai acontecer, mas a gente sabe, né, que pra mim isso aqui é uma zona de consolidação. Eu não considero isso aqui como uma pernada 1, por quê? Porque a gente não quebrou o fundo. Tá? Então como que eu vou falar, olha, isso aqui é uma pernada 1? Cara, a gente tá aqui interagindo, a gente tá de lado, a gente tá consolidado. A gente tem uma possibilidade de uma formação aqui de um canal, de uma cunha, sabe? A gente tá formando a causa. A causa é essa que vai mostrar pra gente para onde o mercado vai nas próximas semanas. Mais algumas semaninhas aí, mais alguns dias aí vai ficar mais nítido pra gente, tá bom? Mas essa ruptura sem continuação geralmente costuma ser um padrão de acumulação, que é o que a gente vem batendo na tecla. Eu não vou esperar romper os 83 para falar, olha, a tendência virou, meus amigos, é alta infinita. Não, você não pode ser assim, você tem que identificar as movimentações consolidadas, você tem que identificar as causas, tá? A causa é uma formação geométrica, triângulo, retângulo, losango, o que quer que seja. Canal, megafone, tudo são causas, é alguma figura gráfica que o gráfico está apontando. Só que as pessoas querem olhar para quê? Querem olhar simplesmente para o que não acontece, que é o quê? Uma direcionalidade. Direcionalidade essa que seria válida se a gente fechasse um semanal aqui embaixo. A gente fechou? Não. A gente segurou e tá acima. Não, mas isso aqui é um pullback, uma direcionalidade no Bitcoin? Não tem pullback. E quando tem, a gente não invade a zona anterior. Olha aqui, ó. Isso foi um pullback, mas dentro de uma rising edge. A gente não invade a onda anterior. Isso é Elliott. Aqui, se isso aqui fosse uma onda 1, por que a gente está invadindo todo? Isso aqui não é uma onda? Isso aqui de trás não seria uma onda? Isso aqui, ó, essa retração não é uma onda? Então por que aqui é uma onda 1 se a gente está interagindo com esta região aqui dessa onda anterior? Não faz sentido. Era pra gente estar trabalhando aqui embaixo. Era pra ser uma onda 1 trabalhando aqui abaixo, ó. Aqui, ó. E não voltando aqui, interagindo nesse miolo aqui. Então isso não é uma característica de uma onda. E eu não sou muito fã de Elliott. Ok? Então desconsiderem se estiver errado. Mas não acho que é isso que a gente deveria olhar. A gente deveria olhar para pontos mais interessantes, como toda essa zona de suporte, que encontra-se aqui, né, de topo de ciclo anterior, né, dessa consolidação aqui, né, eu considero toda essa região aqui, né, e pessoas estão falando que tá ruim comprar abaixo de 70 mil dólares. Então isso geralmente acaba sendo um ponto extremamente relevante para a gente olhar para o Bitcoin. Eu comprei Ethereum também a 1.591, Ethereum foi para 1.800 dólares. Entenda uma coisa, eu não estou esperando que a gente faça um movimento de alta por agora. Mas a movimentação está exatamente como esperado. A gente segurar dentro dessa região. E agora, Samuco, o que a gente espera agora? Essa retração acontecendo, porque o gráfico de 6 meses não fechou. Ele precisa fechar para aí sim a gente discutir uma eventual reversão de movimento, tá bom? Mas a expectativa é que a gente venha aqui, bota aí até os 70 mil dólares e ainda interaja com a perda desse fundo. Porque isso aqui não é uma captura válida. Embora a estrutura ela esteja validada, porque a gente vê aqui embaixo, como também já era esperado, aí no canal aí, dá uma passada aí, vê lá, estrutura não validada, quando o Bitcoin estava aqui em cima a gente falava disso, tá? Agora já está válida, porém,
essa não é uma captura válida para o Bitcoin. Por que não é uma captura válida? Porque a gente precisa fechar um gráfico semanal aqui embaixo, abaixo dos pavis de preferência. Mas se a gente considerar aqui, sim, a gente já teria uma estrutura válida. Mas levando em consideração que o gráfico de 6 meses ele ainda não fechou, eu acredito que isso aqui vai ser mais para uma armadilha mesmo, tá? Vai ser só uma alta pra gente vir aqui embaixo e aí sim a gente ir para nova máxima histórica e provavelmente a gente vai fazer algum triângulo inclinado para baixo. Essa é a minha expectativa a partir de agora, tá? Fazer uma Falling Edge. Em topo nós temos uma Rising Edge, ok? Em fundo a gente tem uma Falling Edge, que é um padrão bullish de reversão de tendência, tá bom? Então acredito que é o que a gente vai fazer no Bitcoin. Pode ser que eu esteja errado, pode ser, mas por que eu não acredito que aqui pode até ser também uma zona de suporte aqui, ó. Tá vendo que a gente tem aqui ó, meio que um suporte nivelado? A gente deu uma beliscada ali, então isso aqui geralmente é utilizado para armadilha. A gente pode, inclusive, vir aqui em cima, vir aqui embaixo de novo, ameaçar subir e aí sim formar o spring e ir embora. Ok? A gente pode bater aqui várias vezes, só para induzir longs e depois romper. E quando fechar um gráfico semanal aqui embaixo, provavelmente vai ser a maior oportunidade de alavancagem no mercado cripto. Lembrando que não sei se é esse movimento que vai acontecer. Samuca, mas mediante o gráfico que a gente está tendo agora, dá para ter alguma projeção de onde o preço pode ir? Sim. Então, mediante isso, a gente consegue, por exemplo, pegar aqui do fechamento até o fechamento e, olha, acredito que 53 mil dólares, tá bom? Até a máxima ali, ó. Dos 53 até os 47 não seria improvável da gente ir hoje nesse momento, ok? Com o gráfico que nós temos hoje, o que significa que a gente ainda está dentro aqui de todo esse retângulo, validando que eu espero que seja uma acumulação. Lembra que a gente comentou há muito tempo atrás? Olha, se o Bitcoin formar uma semaninha verde aqui, ele valida a estrutura de acumulação? Pois é o que eu acredito. Tá bom? Isso aqui valida para minha acumulação e valida também o ponto máximo entre 53 e 47 mil dólares. A gente pode cair, não é que vá, a gente pode cair. Para mim, Bitcoin não perde 47 mil dólares, mas nem ferrando. E as pessoas se antecipam. Então, eu consideraria neste momento do fechamento ao fechamento, tá? Abaixo dos 55, se o mercado entregar essa queda abaixo dos 55, vai ser um puta momento de comprar alavancado o Bitcoin. Por quê? Porque o gráfico já mostra onde ele pode cair. Ele já tem uma semana verde, então a gente sabe que ele pode ir até lá. Não é que ele vá ir até lá, ele pode ir até lá, mas se ele entregar esse movimento aqui, ó, aí esse valor diminui. Por quê? Porque a gente tem que pegar o último movimento aqui, ó. Ok? Então se a gente para aqui, por exemplo, nos 71, 71, e a gente retesta o fundo ali, ó, aí a gente está dizendo que 52 seria o limite, ok? Então depende muito das próximas retestas aqui que o Bitcoin entregar, qual o ponto que ele vai subir, qual o ponto que ele vai fazer de movimentação de baixa, se ele vai perder, se ele vai segurar e depois perder, depende muito. Se ele parar, por exemplo, nos 69 aqui, ó, 69, se a gente considerar o ponto máximo depois de um reteste no 59, seria o 54. Então depende muito se ele vai bater mais uma vez ali, ok? Hoje o que a gente tem é o quê? É este pivô armado aqui. Esquece esse de trás, isso daqui não existe, tá? Olhe para este aqui, ó. E esse aqui valida-se ainda se a gente pegar, por exemplo, fechamento, ou da máxima até o fechamento. Tá vendo? A gente tem aqui os 45. Se a gente botar do fechamento até o fechamento, nós temos, ó, 47. Tá? Então, de fechamento, validaria. Se eu pegar desse último topinho aqui de fechamento até o fechamento, nós temos, olha, os 47. Para mim, o limite é aqui. Não, Bitcoin não vai para 40 mil dólares, tá bom? Hoje, no momento desse vídeo, 15 de junho de 2026, 18 horas e 46 minutos, o máximo que nós temos para queda no Bitcoin é até os 47. O aceitável é o alvo 1, 53 mil dólares, ok? Então quem tá falando, olha, o Bitcoin vai para 55, 53, tá dentro de uma projeção aceitável e sim, é válido, tá bom? Se a gente considerar do reteste dos 59 para os 53, nós estamos falando de 10%. Para os 47, nós estamos falando de 19%. O risco-retorno não compensa mais, até porque para cima nós estamos falando de 110%.
é 5-1. Não tem mais risco retorno de reteste 59. Você já sabe até onde o preço pode cair. Pelo menos é isso que o gráfico semanal aponta pra gente. O que a gente já esperava há bastante tempo. O risco maior agora é ficar de fora. O Samuca é precipitado, estão falando isso, está comprando antes do tempo e esquecem-se das divergências do gráfico semanal, esquecem-se dos alvos de movimento. Muita gente sequer sabe aonde é o alvo de movimento de um ativo. E aqui a gente está, pelo menos graças a Deus, até o presente momento, mapeando tudo corretamente. Os pontos de queda, os pontos de retração, os pontos de acumulação, as estruturas, tudo corretamente. Ok? Lembre-se, se o mercado entregar uma perda dos 59 e ser acelerada, tá? Rapidamente, em um dia ou dois, 59, 58, 57, 56, quando ele estancar, ali vai ser o fundo de mercado. Ok? Estancou, lateralizou, pode abrir um long que ele vai para a máxima histórica dali. Ok? Então, a gente sabe que tem essas projeções, 53 até os 47, mas aonde o preço parar e formar uma barra verde em seguida, ali vai ser o fundo de mercado. Isso todo mundo tem que estar ciente. E aí sim a gente vai ter uma armadilha dos ursos mais validada, que é o quê? Deixar a galera presa na venda aqui embaixo, acreditando que o mercado vai derreter, ele vem, para, aí faz um pullback e fica aqui de lado. Fazendo a galera abrir venda aqui, acreditando que isso vai ser um grande pivô de alto, de baixo, e ele vai e estoura a boca do balão para a máxima histórica. Então toma cuidado, tá bom? O Ethereum, o mesmo raciocínio pro Ethereum. Quando a gente pega aqui o gráfico do ETH em dólar, nós temos, olha aí que beleza, o Ethereum ainda está um pouco diferente do Bitcoin, né? Ele ainda está abaixo aqui do fechamento, ok? Eu paguei no meu Ethereum 1.591 dólares. Eu paguei aqui embaixo meu Ethereum. 1.591 dólares. Tá aí desenhado aí, tá aí um print aí na comunidade, né? 1.591 dólares foi o preço que eu paguei no meu Ethereum. E agora a gente tem uma alta de 13%. Acabou a queda, Samuca? Provavelmente a gente ainda renova essa mínima. Mas consegue ver que a gente tem uma estrutura que aparenta mais para uma cunha aqui, ó, ou uma Fallen Edge, que é o que eu acredito que vai acontecer tanto no Ethereum como no Bitica, tá? Algo parecido com isso aqui, ó, que seja dali, que seja daqui de trás, tá? A gente deve formar uma cunha e o Ethereum está apontando isso pra gente. Qualquer perda de fundo, se ele entregar aqui de novo, cara, vai ser uma oportunidade. E eu acho que pode acontecer, porque a gente tem essa liquidez aqui, ó, tá? Acho que pode acontecer, mas, cara, abaixo dos 1.600, cara, tá barato. Ethereum abaixo de 1.600 dólares tá barato, já tenho falado isso há algum tempo. Aproveite essa oportunidade se o mercado entregar essa queda de novo, e pode ser que entregue. Eu espero que caia, porque eu quero comprar mais um Ethereum no final do mês, já falei isso, né? Já subiu bem, já subiu 300 dólares, 200 dólares, ali 200 e poucos dólares. Tomara que volte, eu preciso comprar mais um Ethereum no final do mês. Eu não sei se vai voltar agora, talvez leve um pouco mais de tempo, tá? Mas é oportunidade. Abaixo dos 1.700 é oportunidade de comprar Ethereum. A gente já tem divergências muito grandes. No Ethereum não temos. Não, na verdade no Ethereum temos também. A gente tem uma perda de fundo aqui, ó, e um fundo maior no RSI. Isso é uma divergência, querendo ou não, isso é uma divergência. No Bitcoin também. O gráfico está mentindo. Os tourinhos, os ursinhos, quem só olha para baixo aqui vai acabar se estrepando uma hora. Ah, mas a gente está acertando todos os movimentos. Não, é que o gráfico de 6 meses, ele ainda não virou. E o bear market é uma correção do gráfico de 6 meses. Enquanto ele não virar, o mercado não pode subir, porque olha o gráfico de 6 meses. Não existe bull market com gráfico de 6 meses vermelho. Só quando ele virar. Mas lembre-se, faltam 15 dias para ele fechar. Após isso, a gente valida de fato a estrutura, valida o tempo gráfico corretivo, valida a retração e a gente pode até abrir vermelho para romper essa mínima e depois já tá com caminho livre para ter uma retração maior. Então não olhe para esse gráfico aqui e fala, olha, o Bitcoin tá fraco. Não, é porque o gráfico de 6 meses ele tá vermelho. Só vamos ter força, ou só vamos começar a ter força após o gráfico de 6 meses fechar. Então sim, tá dentro da projeção esse repique pra gente voltar para as mínimas até o final do mês. Essa é a expectativa, tá bom? Nada mudou, uma retração para voltar para cá e de preferência fechando aqui embaixo, porque aí ficaria lindo. O topo menor do que os 83 e a validação do Spring ficaria lindo pro próximo mês a gente já ter margem para começar esse bull market, que eu acredito que não vai acontecer depois de outubro.
acredito que vai acontecer antes, mas isso só saberemos lá na frente. Não ignore essa divergência no RSI do gráfico semanal do Bitcoin. Não ignore o gráfico do dólar, o USDT.D, que tá tudo dentro da projeção. Lembra que a gente falou? Olha, a expectativa é que aqui seja uma distribuição, o gráfico está apontando isso, e que nós voltemos para cá para vir aqui em cima e desabar. Ou da gente vir aqui um pouco mais para baixo, mas sem perder esse fundo, e aí vir aqui em cima e ficar aqui, próximo aqui desse topo e cair. Tá tudo dentro das projeções. Este cara é inversamente proporcional ao Bitcoin. Ah, mas aqui a gente tá rompendo. Não, nós não estamos. Nós fizemos um falso rompimento e o que vai acontecer aqui é uma finalização de distribuição, ok? Então a gente está em movimento final de distribuição aqui. Esse movimento pode levar o Bitcoin até as mínimas deles. Depois disso, acabou. Depois disso, o mercado vai estourar a tampa. Esquece esse negócio de IPO de SpaceX. Cara, esquece isso. Olha só pro Bitcoin. O preço desconta tudo. O preço desconta tudo. Tá tudo no gráfico. O gráfico está apontando. Depois que subir, vou procurar narrativas para justificar. Mas no início não tem notícia boa. No início ainda tem notícia ruim. Ali pro meio do caminho que começam as notícias boas. E isso impulsiona mais, porque nós já estaremos em bull market. Ok? Quando saiu a notícia que BlackRock estava comprando Bitcoin, ele estava acima dos 40. No ciclo passado, ainda foi para 120. Então, provavelmente, quando a gente estiver retestando a máxima histórica, é que vai começar a ter notícias boas. Mas já é tarde demais. O gráfico já está apontando pra gente para onde o preço vai. Olha essa dominância do dólar. Ela tá rompendo tudo? Não, não tá. Ela já tá dizendo pra gente, olha, eu vou cair daqui. Eu vou cair daqui. Daqui eu não passo muito. Ou não. Ou ela não tá dizendo isso pra gente. Ou a gente não tá acompanhando isso já tem algumas semanas. Então toma cuidado. Bitcoin pra mim não vai nos 40 mil dólares. A dominância não aponta isso. A dominância aponta uma distribuição. O preço do Bitcoin não aponta isso. O preço do Bitcoin aponta para uma acumulação. E isso fica bem claro quando a gente pega esses pontos de divergências e de alvo de movimentação e rupturas de topo sem continuação. Toma cuidado. A gente não vai romper agora. O gráfico de 6 meses não fechou. Nem na dominância do dólar, nem no Bitcoin. Mas o tempo está esgotando. Já subiu 10%, um pouco mais de 10% do ponto que o Bitcoin foi retestar lá. Lembre-se, não é bull market ainda. Mas quando acontecer, aí vão ficar arrependidos de não ter pagado. Lá na frente, nos 80, 90, poxa, é verdade, ó, o preço estava abaixo de 70, eu não comprei. Acorde enquanto há tempo, enquanto o gráfico de 6 meses, ele ainda não fechou. E repito, ainda é aceitável falar de 55 ou um pouquinho abaixo disso. Mas olha, a gente viu que pelo gráfico não tem muito para cair. De 60 para 50, o risco é ficar de fora. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Querer acertar o cu da mosca, ninguém vai acertar. Mas as regiões, isso dá para acertar. Isso vocês estão vendo aqui diariamente. Então, aproveite. Uma acumulação é enquanto o gráfico de 6 meses não fecha. Lembre-se disso. Vai nos 40, vai nos 40, vai nos 40, tem um pouco. Tenha um pouco. Se você não acredita que o mercado vai subir daí, tenha um pouco. Ok? Porque depois não adianta chorar. Tamo junto.